Congregação do Senhor Jesus Cristo, de que modo nós temos lidado com medo, pavores, angústias, dificuldades que enfrentamos nessa vida que nos leva a temer? Meus irmãos, a palavra nos apresenta em diversas passagens, várias maneiras, que o que é esperado daqueles que confiam no Senhor é uma atitude não natural, mas espiritual, de coragem, de confiança, de destemor no Senhor. É verdade que nós crentes, aqueles que confiam em Deus mais do que qualquer outros, temos razões, na verdade, em que confiamos e cremos, para agir com confiança. Nós sabemos que a vida é mais do que o alimento, que há um porvir, o qual nós temos segurança da vida eterna. Nós sabemos que essa vida é passageira, como Cristo mesmo nos ensinou, que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode tanto matar o corpo, quanto fazer a alma perecer no inferno. Nós temos segurança da salvação em Cristo Jesus. Sabemos que fomos comprados pelo seu sangue, somos guardados pelo seu amor. Nós sabemos que todas as coisas, todas elas, diz o Senhor, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que as aflições, tribulações dessa vida são, segundo nos ensina a palavra, motivo de toda alegria, porque por meio delas o Senhor nos forja no fogo da aflição e vai assim nos burilando no fogo e fazendo brotar em nós uma fé madura. Confiamos em Deus, não apenas como nosso Criador, não apenas até mesmo como nosso Redentor, mas também como nosso Pai Celestial, que sabe do que temos necessidade, que cuida de nós, que nos toma pela mão, que provê todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. O Senhor é aquele que nos diz na sua palavra, mais do que qualquer outro mandamento, o mandamento que Ele mais nos apresenta é: não temas. Sabia disso? Sabia que o Senhor tem nos ensinado centenas vezes, apresentando para nós mandamentos como esse? Não temas, tem de bom ânimo, confia no Senhor. O Senhor espera que os crentes tenham um coração com a coragem de um leão, dispostos a enfrentar as angústias dessa vida ao seguir o caminho estreito. Afinal, o Senhor diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos em Cristo Jesus. É interessante que Apocalipse, no capítulo 21, chega a dizer, no capítulo 21, verso 8, que não apenas os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros e os feiticeiros e os idólatras e os mentirosos não herdarão o reino dos céus, mas também diz que os covardes, Apocalipse 21, verso 8, não terão parte com o Senhor. Aqueles que vierem a negar o seu nome por temor, querendo se proteger de alguma maneira, assim venha negá-lo. De modo que o Senhor espera de nós uma confiança destemida no seu cuidado e na sua presença. Porém, irmãos, sabemos que a experiência, por vezes, nem sempre é essa. Na nossa condição, ainda de fraqueza, na nossa situação presente, ainda não aperfeiçoados em santidade, por vezes o medo toma conta de nós. Por vezes enfrentamos situações de angústia, enfrentamos situações de pavor, e a nossa fé no Senhor Todo-Poderoso, que diz: eu tenho cuidado de vós, que diz: aquietai-vos e vede, eu sou o Senhor. Por vezes a nossa fé nesse Deus vem a fraquejar e somos tomados de pavor. O interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus não ensina para nós a necessidade de confiar nele sem temor, não apenas por ordens,
Não apenas o Senhor não nos dá o mandamento de não temer, mas o que é precioso para nós é que muitas vezes o Senhor nos ensina não apenas por preceito, mas também por exemplo. Muitas vezes o Senhor tem nos apresentado na sua palavra exemplos, padrões, modelos daqueles que vivem na confiança de Deus, que vivem e alcançam no Senhor o descanso para a sua alma em meio à grande tribulação, em meio a grandes dificuldades. E precisamos aprender, não é? É necessário enfrentar isso, porque faz parte da nossa experiência muito constante enfrentar situações de pavor e de medo, onde somos tentados a vacilar em incredulidade e nos atribular em ansiedade pecaminosa. E aqui, meus irmãos, Davi, ele se apresenta para nós como alguém que, tendo enfrentado lutas e dificuldades, confia em Deus. E ele mostra para nós o seu exemplo de confiança no Senhor. E queremos então, meus irmãos, considerar essa passagem sobre esse tema, aprendendo com Davi a superar o medo pecaminoso, aprendendo com o exemplo de Davi a enfrentar o medo pecaminoso. E, meus irmãos, a primeira coisa, então, quando voltamos a nossa atenção para o texto que encontramos nos versos 1 a 3, é o salmista Davi expressando uma convicção aparentemente sobrenatural, de fé firme no Senhor, o qual lhe dá a confiança de enfrentar as lutas da vida dele sem temer. É isso que temos aqui, não é? Nos primeiros versos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? É como se o salmista aqui lançasse um desafio para toda a criação, para todos os seus inimigos, para todos os seus adversários. E ele questiona: quem será capaz, que situação será suficiente para infundir no meu coração temor, pavor e medo? Não sabemos o contexto exatamente desse salmo, mas pelo que conhecemos da história de Davi, de fato aqui, que ele foi um homem que enfrentou de fato situações por deveras temerosas. Quantos inimigos ele não teve? Inimigos chegados, inimigos na sua própria casa. Saul, que o perseguiu ferozmente, incansavelmente. Os filisteus, Absalão, seu próprio filho, que colocou um alvo na cabeça do seu próprio pai, o enxotou como um cachorro, o perseguiu para matá-lo. Aqui está um homem que, de fato, talvez mais do que todos nós, na experiência do povo da antiga aliança, enfrentou situações de pavor. E ele questiona: de quem terei medo? O Senhor está ao meu lado. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No verso 2 ele continua: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E no verso 3, então, ele chega a um ponto mais alto dessa afirmação de confiança, quando ele diz: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Talvez alguém pense: aqui está alguém que é dado a exageros, não é? Será? Será que aqui o salmista ele está exagerando? Será que verdadeiramente o Senhor não pode nos dar esse equilíbrio, essa convicção, essa firmeza, a ponto de dizer: ainda que o mundo se volte contra mim, estando Deus ao meu lado, a quem temerei? Será que não podemos dizer também, como o apóstolo Paulo, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
sabemos que o Senhor nos dá essa confiança, não é? Pois cremos no Deus que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que de fato pode vencer e venceu todos os inimigos e que nos traz para o seu lado e nos protege debaixo do seu amor. Que convicção nós temos aqui, não é? A respeito da fé do salmista, quando ele diz, não temerei mal algum. Mas significa, irmãos, então, que o salmista nunca experimentou temor no coração? Não, não é isso. O fato é que ao temer, ele tratou o seu temor espiritualmente. Ele buscou o refúgio, ele buscou em Deus o abrigo e encontrou em Deus socorro para as suas angústias. E no resto desse salmo o que temos é o salmista mostrando para nós, falando a respeito de como ele encontra abrigo e refúgio na presença do Senhor. E queremos então olhar esse salmo sob essa perspectiva e aprender com Davi, para que nós também tenhamos esta convicção de fé. Estamos dispostos a dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira coisa, então, meus irmãos, observando aqui, analisando o texto que vimos, logo no início do capítulo do Salmo 27, no verso 1, é que há aqui no salmista uma convicção inabalável do seu relacionamento com Deus. No verso 1 ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Que declarações de fé e de certeza da salvação, não é? Não apenas ele olha para o Senhor e reconhece em Deus aquele que é luz, aquele que é salvação, aquele que é fortaleza, aquele que ilumina nas trevas, aquele que salva o perdido, aquele que concede proteção e abrigo, mas ele vê Deus em relação a si mesmo. É o meu Deus, é a minha fortaleza, é a minha luz, é a minha salvação. Começa por aí. Começa com a certeza de fé, de estarmos num relacionamento pactual com Deus, a ponto de dizermos que Deus é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. E o que é que pode nos dar tal convicção, senão o Evangelho da Graça? É o Senhor Jesus Cristo apenas que nos dá essa confiança de fé. Pois sabemos que por nós mesmos não temos merecimento algum, mas nele ele nos recebe, pelo Evangelho, certamente crido por Davi, certamente esperado por Davi, pois a confiança de Davi não era nele como rei de Israel, mas naquele que ele chama de Senhor, o qual ele aguardava e esperava a manifestação. A confiança dele, o Filho de Deus, é que ele tem a certeza da salvação. É em Cristo, relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. É como o apóstolo Paulo, que escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E a si mesmo se entregou por mim, diz o apóstolo Paulo. A mesma convicção, a mesma firmeza. O que deu ao apóstolo Paulo aquela coragem, aquela confiança, aquele destemor para enfrentar o mundo, o seu mundo antigo, por Cristo. Para enfrentar tantas angústias, tantas perseguições. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu vivo na certeza da fé, de que Cristo me amou e de que Cristo se entregou por mim, não genericamente por pecadores, não de modo abrangente por todos, mas por mim. Você tem essa convicção de fé? Você pode dizer, eu sei que Deus tem me amado, eu sei que Deus é por mim, eu sou dele, estamos em aliança, eu tenho professado o seu nome.
Eu o confesso como meu Deus e Salvador. Eu não me envergonho das suas palavras, não me envergonho do testemunho do meu Deus. Ele não se envergonha de me chamar irmão, como lemos o autor aos Hebreus. Temos esse relacionamento. É fundamental. Confiança no relacionamento com o seu Deus. Essa confiança ele expressa também no verso 3, não é? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ainda assim terei fé. Andarei pela fé, não andarei pelo que vejo, andarei pelo que creio, e o que eu creio que os meus olhos veem é uma guerra contra mim, mas o que eu creio é o Senhor dos exércitos ao meu lado. É o Senhor perdoador que me acolheu pela sua graça e me chamou, eu, Davi, o menor da minha casa, e me constituiu rei sobre Israel. Nós aprendemos aqui com Davi também, não apenas que ele tinha um relacionamento de fé com Deus, mas ele tinha um relacionamento de fé exclusivo com Deus. É isso que vemos no verso 4, não é? Quando ele diz uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei. Meus irmãos, Davi não é aquele que tinha um plano B para lidar com as suas dificuldades na vida, para lidar contra os seus inimigos, os inimigos da carne, os inimigos espirituais. Ele não tinha 1 ou 2 ou 3 planos. Se o primeiro falhar, recorrerei a um plano. Ele tem uma coisa: eu peço ao Senhor e a buscarei. Essa coisa é o próprio Senhor, não é? Ele busca ao Senhor. Ele busca exclusivamente ao Senhor. Somente Deus, somente Cristo. E talvez esteja aqui, talvez, a raiz de muitos dos nossos temores. Porque não confiamos plenamente no Senhor. Confiamos em Deus e em nós mesmos. Confiamos em Deus e na nossa própria capacidade de planejar. Confiamos em Deus e na força do nosso braço. Confiamos em Deus, mas também confiamos nas circunstâncias. Deitamos a cabeça e dormimos se tudo nos parece bem. Mas não confiamos no Senhor exclusivamente. O Senhor nos pede uma fé exclusiva nele, não é? O Senhor não dividirá a sua glória com nenhum outro. Que tenho eu com os ídolos, diz o Senhor. Com os ídolos da carne, os ídolos do nosso coração, que dependemos deles e de Deus também para encontrarmos alguma tranquilidade. Uma fé exclusiva. É isso que Ele espera de nós. Um olhar firme na cruz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É isso que Ele espera de nós. Não estar olhando para os lados, não estar olhando para as circunstâncias, como Pedro, andando sobre as águas, olhou para as ondas, veio e caiu. É preciso olhar firmemente para Cristo. Uma coisa só. Quando lemos isso, uma coisa só, nos lembramos daquela história de Marta e Maria, não é? Aqui está 2 irmãs que amavam a Cristo. As duas desejavam honrá-lo, desejavam agradá-lo, ambas. Porém uma, Marta, se aquietava com muitas preocupações. Estava temerosa, diz o Senhor, preocupada com as coisas dessa vida. Maria deixa tudo de certa forma, pois ela entende que pouco é necessário, ou como diz o Senhor, ou mesmo, ou melhor, uma só coisa. Uma só coisa é necessária, que é dar-se aos pés de Cristo. Maria, pois, diz o Senhor, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria ecoou aquilo que Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver aos pés do Senhor, ouvir as suas doces palavras. E isso me trará consolo, Ele me guiará, eu viverei com confiança nele, Ele me sustentará, aguardarei nele, e isso em silêncio, como diz Jeremias. Bom é o Senhor para os que esperam nele, e nele tão somente. Um olhar exclusivo para Deus. Mas veja, meus irmãos, também que há da parte do salmista
uma busca do Senhor. Ele diz uma coisa, verso 4, peça ao Senhor e a buscarei. Aqui não há, meus irmãos, uma fé passiva da parte do salmista, onde ele diz, eu creio e esperarei o Senhor fazer algo por mim. Mas ele busca ao Senhor. Ativamente ele se coloca numa jornada, numa busca de fé, de confiança em Deus. E talvez esteja aqui o ponto que mais nos falte. Pedir exclusivamente e buscar. E nos empenhar para buscar a Deus, onde Ele se pode achar. E o que é que o salmista, meus irmãos, pede e busca? O que é algo tão exclusivo assim? Sabemos o Senhor, mas de modo peculiar, o que é o conteúdo da sua oração? Nós temos aqui no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meus irmãos, o salmista aqui, ele expressa aonde ele encontrará de fato o abrigo, o refúgio para todas as suas ameaças, todas as suas angústias e preocupações, o qual ele se coloca com uma determinação exclusiva, pedindo a Deus e buscando de Deus, e é isso que ele pede. Que eu possa morar na casa do Senhor. Ele quer buscar a Deus onde Deus pode ser encontrado. Que balela quando as pessoas dizem, Deus, eu posso buscar a Deus em qualquer lugar. Afinal de contas, Deus é onipresente e verdadeiramente Ele o é. Deus está em todos os lugares. O próprio salmista diz que não há como fugir da face do Senhor. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha morada no mais profundo abismo, ali também o Senhor há de me guiar pela sua mão. De fato, o Senhor é onipresente. Mas o Senhor, Ele diz, eu tenho uma casa onde eu habito, onde eu coloquei o meu nome para ser encontrado. Essa casa é a igreja do Deus vivo. Na antiga aliança era o templo erigido, planejado aqui, era o tabernáculo primeiramente na época de Davi, e depois o templo que foi erigido pelo seu filho Salomão, onde estava ali a arca da aliança, onde estava ali chamada casa do Senhor, onde o Senhor se encontrava com o seu povo, o Senhor abençoava o seu povo. Mas no Novo Testamento, a casa do Senhor é chamada a igreja do Deus vivo. Diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo 3,15, ele fala que ele escreve para que fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É aqui nessa Assembleia dos Santos que Deus habita como morada, onde Ele diz, onde eu posso ser encontrado, onde eu concederei as minhas ricas bênçãos. E Davi, ele compreende isso, ele busca a Deus de forma sábia, de forma a discernir a palavra do Senhor, discernir onde o Senhor se encontra, e ele vai e ele busca o Senhor lá. Ele deseja estar na casa do Senhor. Por quanto tempo? Ele responde, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Eu desejo estar lá. Eu desejo que onde Deus habita, que eu habite também. E não por um breve tempo, mas durante todos os dias da minha vida. Aqui ele fala da constância de buscar ao Senhor, não é? É uma expressão onde ele fala que estar com o povo de Deus, onde Deus se manifesta de modo especial, onde Ele manifesta a sua graça, é onde eu desejo estar sempre. Davi era o rei, mas talvez houvesse no desejo de Davi ser um sacerdote, para estar lá morando,
na casa do Senhor. Estar lá, dia após dia, oferecendo sacrifício, contemplando o Evangelho expresso no Cordeiro imolado. Há no coração de Davi esse anseio por estar próximo de Deus, e Deus se manifesta na sua casa todos os dias da minha vida. Ele fala. Será que em nós esse desejo? Nós temos falado sobre isso, não é? Ontem, hoje pela manhã, a respeito da importância da igreja, da necessidade que temos da igreja para ter a nossa fé nutrida, fortalecida, pois é lá, como lemos no Salmo 133, que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. É lá na Assembleia dos Santos. E Davi diz, eu quero estar lá sempre. Que triste termos comentado isso sobre pela manhã e novamente pensamos naqueles que hoje existe a categoria dos desigrejados. Daqueles que desejam viver a sua fé não na casa de Deus, não onde Deus se manifesta, mas da sua forma particular, individualizada, sem dependência da igreja. Não é esse o sentimento de Davi, pelo menos. Nem o sentimento dos santos da palavra de Deus, como vimos pela manhã na exposição do apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 4. Precisamos do Senhor e encontraremos Ele na sua casa, de modo especial, com constância. E por que Ele quer estar lá? Ou melhor, para quê? Pelo que lemos aqui no capítulo 5, ou melhor, no verso 5, porque a igreja, ele diz, a casa do Senhor é um lugar de refúgio para a minha alma. No verso 5 nós lemos, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meus irmãos, a maneira como o salmista fala aqui da igreja, do templo, da casa do Senhor, do tabernáculo, é que lá é para ele um local de refúgio, pois lá Deus o acolhe. É lá na presença do Senhor, onde Deus chama e convoca o seu povo para estar presente, que recebemos a sua proteção, a sua acolhida no dia da adversidade. O salmista aqui, nós vemos, ele não adere à teologia da prosperidade. Ele sabe que essa vida será difícil, que virá o dia da adversidade, que a vida com Deus é uma vida de lutas, de dificuldades, não será um caminho suave, tranquilo, marcado por vitória sem fim. Não, ele sabe, o dia da adversidade virá, outras lutas virão, outros momentos de pavor e tristeza, onde eu me sentirei cercado por o inimigo da alma, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, e que certamente serei eu. Esse dia chegará, e onde eu encontrarei refúgio no Senhor, e onde o Senhor se encontra, na sua casa. Lá Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. O pavilhão aqui, dizem alguns comentaristas da palavra do Senhor, que era o local mais seguro de uma cidade murada. Se uma cidade fosse invadida e fosse atacada, o pavilhão era aquele ponto mais protegido, mais equipado, mais fortalecido. E aqui o paralelo nós lemos no recôndito do seu tabernáculo, no local mais escondido, mais protegido. Ele me acolherá, Ele me sustentará. E onde é esse local? Ora, quando pensamos no tabernáculo, nós sabemos que o tabernáculo ele é dividido em várias partes, não é? Havia o Santo dos Santos e havia também o Santo do Lugar.
aquele lugar mais íntimo, onde estava a presença do Senhor, o local mais escondido. E o que temos lá? A Arca da Aliança. A presença de Deus sentado, entronizado entre os querubins. E lá nós temos o sangue da aliança colocada sobre o propiciatório. Lá nós temos a perspectiva de Deus como rei, sentado num trono e governando a nosso favor. Por quê? Porque fora do Santo dos Santos, o Cordeiro foi imolado, o seu sangue foi trazido, vertido e colocado sobre a arca. Porque Cristo é por nós. Porque o sangue foi vertido em nosso favor. Cristo e Deus agora reina em nosso favor, em nosso lugar, por nós. E assim ele nos diz: venha, e eu lhe acolho. Eu lhe acolho no meu filho. Eu lhe acolho debaixo da cruz do Calvário. Não há local mais seguro do que se esconder na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário é anunciada na igreja. É lá que nós temos essa proteção. O cuidado do Senhor para com seu povo. E ele busca Deus por conta disso. Ele busca o Senhor dessa maneira. E ele sabe que estará tão protegido que o seu sentimento muda, que agora ele será elevado sobre uma rocha. Estará firmado, não em terreno movediço, não na areia que afunda, das circunstâncias dessa vida tão passageiras, mas estará estabelecido na rocha. A rocha que é Cristo. O Senhor Jesus, aquele que é inabalável, aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, que não muda, que não vacila, que não dormita. E ele está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o marido da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja, onde eu encontro Cristo. No tabernáculo, Davi sabia. Na casa do Senhor. Na igreja. Cristo está lá. Aqui Cristo se entregando a nós. No sacramento. Se oferecendo a nós. Onde eu posso encontrar Cristo, senão aqui. Quando Ele se oferece a nós de uma maneira tão íntima, tão especial. Para comermos o seu corpo, bebermos o seu sangue. É lá que Ele está. É lá que a rocha está. A rocha que foi ferida, mas que é inabalável. E o que é que Davi faz lá? O que é que ele faz na casa do Senhor? Há para nós, meus irmãos, pelo menos 3 registros de atividades aqui que o salmista Davi ele expressa que deseja fazer na casa do Senhor. No verso 4 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Aqui está, meus irmãos, a primeira forma, a primeira atividade que Davi desejava desenvolver e desempenhar, que seria tão necessário para ele, que abençoaria a sua vida, que o fortaleceria dos pavores e medos dessa vida. Ele desejava contemplar a beleza de Deus. Mas como? Deus é aquele que não se vê, que não queria ser nem jamais será reconhecido por imagens de escultura, que foi revelado sim na plenitude dos tempos, na face do Senhor Jesus Cristo, mas que não podia ser contemplado. Talvez aqui Davi estivesse fazendo um paralelo com um contraste, talvez, com a ideia pagã daqueles que tinham os seus deuses, as suas estátuas tão belas, erigidas por obras de artífice dos homens, e que os seus adoradores idólatras iam lá para contemplar as estátuas belas e magníficas e poderosas, ao entendimento humano. E ele diz: eu irei contemplar a beleza do meu Deus. E a beleza está nos seus atributos.
não na sua forma física, mas quem Ele é, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que acolhe o desvalido e o aflito, o Deus que sustenta aqueles que têm medo e que o buscam por refúgio. É a beleza novamente do Evangelho. O que eles veem no Evangelho, meus irmãos, no templo, eles viam algo que de fato não era belo aos olhos humanos. Derramamento de sangue. Um animal bonitinho, sendo imolado, o seu sangue derramado, queimando ali, muito sangue escorrendo. Eles viam a morte, mas naquela morte eles viam a beleza de um cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles viam o Evangelho ali dramatizado para eles, de forma tipológica, mas era isso que eles viam. O Evangelho ensinado por figuras. Eles contemplavam isso. E dizem, eles veem beleza nisso. A beleza na cruz do Calvário. A beleza do Evangelho que estava ali oferecido a eles. Oferecido ao salmista. E diante disso, meus irmãos, o que ele faz? Ele adora. A contemplação da beleza do Senhor, meus irmãos, é o sentimento, a disposição de adorar a Deus, o Deus de toda beleza. Não é a contemplação para olhar como olhamos um quadro numa galeria de arte, que muito bem, parabéns o artista, e seguimos o nosso caminho, mas é a contemplação que nos faz nos prostrar diante dele e adorá-lo. Quando ele diz, irei contemplar a beleza do Senhor, ele está dizendo, irei adorar o Deus de toda graça. Em outras palavras, cantar louvores, ele diz isso explicitamente mais adiante, não é? No verso 6, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E aqui está a pista de que muito embora o que ele realmente estava contemplando era o Evangelho, ele vê o sacrifício do Cordeiro, que se sacrificou por ele. Que diz respeito, ele sabe muito bem, o salmista, que o sangue de touros e de bodes não tira pecado, pois havia a instrução da palavra daquele que viria. E ao contemplar o sacrifício, ele diz, o que eu poderei sacrificar em troca? O sacrifício de salmodiar, cantar louvores, adorar e rejubilar o Deus de toda graça. Adoração, é isso que fazemos na casa do Senhor, não é? Até hoje, nos reunimos para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Para considerar o Evangelho da graça. Semana após semana, ouvindo falar de Cristo. Em todas as suas dimensões, como rei, como profeta, como sacerdote, como único mediador entre Deus e os homens. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aquele que era, que é e que há de vir. O que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Contemplamos sempre a Cristo por toda a sua riqueza de quem Ele é, todas as dimensões, as facetas do glorioso Salvador que Ele é. E então, adoramos a Ele pela sua palavra, como salmista, cantando salmos, salmodiando ao Senhor. E meus irmãos, adorar ao Senhor é uma experiência transformadora. Quando verdadeiramente contemplamos o Evangelho, motivados por um sentimento de adoração ao Senhor que se revela de forma tão bela, adoramos a Ele, essa experiência transforma aquele que é transformado naquilo que adoramos. É a contemplação de Deus faz transformar com a imagem daquele que a gente contempla. E por isso o salmista encontrava paz, adoração. Talvez diante de uma vida tão tumultuada, ele contempla um Deus imutável. Diante de situações e circunstâncias tão difíceis. E contemplar isso muda a sua perspectiva em relação às circunstâncias da vida. Em relação às
dos seus adversários. E adorar traz paz ao seu coração. Eu desejo estar lá na casa do Senhor para adorar a Deus em primeiro lugar. Isso é algo mais importante. Mas não apenas isso. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, verso 4, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meus irmãos, no templo da antiga aliança, havia todo o sacrifício que era ali executado rotineiramente, como o Senhor havia estabelecido. Mas havia também o ensino da lei, por meio dos levitas, dos sacerdotes, que tinham ao seu encargo aquilo que nós chamamos a exposição da palavra, a pregação. Estava ali no culto da antiga aliança também. E Davi aqui, ele diz, eu desejo estar lá para adorar, mas também para meditar. Meditar no quê? Naquilo que ele ouviria. Na exposição da palavra, na pregação, por meio dos sacerdotes e levitas, que haveriam de ensinar o povo a lei. E certamente os sacerdotes fiéis ensinavam o evangelho. Eles ensinavam a respeito daquilo que haveria de ser executado, da significação de todo aquele sacrifício, explicava que diz respeito ao Messias que haveria de vir, ao ungido que nós aguardamos, e ele ouve, ele medita, ele contempla, ele guarda a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. Ele está na igreja, para quê? Para ser edificado pela palavra. Não mudou, não é? É a mesma aliança, aliança de graça. Estamos na igreja para adorá-lo, mas também para ouvir a sua voz. Ouvir Deus falar pela sua palavra exposta, ensinada, aplicada, para que possamos meditar para a compreensão daquilo que ouvimos, mas também para um autoexame, para contemplar aquilo que temos ouvido, se temos vivido ou não, como aquilo vai mudar a minha vida ou não, como aquilo irá impactar a minha vida ou não. Davi aqui se coloca como um ouvinte da palavra de Deus. E ele diz, irei ouvir com fé, crendo nas promessas, tremendo diante das ameaças, obedecendo a todos os mandamentos. Ele ouve com ouvidos bem atentos à palavra do Senhor. Ele ouve com o coração arado, preparado, quando recebe a semente que frutifica a 30, a 100, a 100 por um. E isso traz paz ao seu coração. Isso traz segurança quando ele ouve a voz daquele que despedaça os cedros do Líbano, como ele mesmo escreveu num dos salmos. A voz daquele que faz tremer a terra, que disse, haja luz e houve luz, que diz, filho, estão perdoados os teus pecados. Isso traz paz ao nosso coração, pois que confiamos na palavra de perdão que nos é anunciada. O que pode nos trazer mais paz do que a palavra de Deus? Quando Cristo diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E confiando nele, crendo nele, vimos até ele, nos achegamos a ele com fé e descansamos na sua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, é tão vital para nós, é fundamental. Se estivermos nela, meditando nela, como diz o salmista, todos os dias, estaremos mais equipados para enfrentar as lutas dessa vida, os adversários, Satanás, o mundo, o pecado e as lutas pequenas também, que muitas vezes nos trazem preocupação, as coisas temporais. É pela palavra pregada com fidelidade por um sacerdote fiel que Davi encontrava paz na presença do Senhor. Você encontra paz na palavra pregada? Você anseia pela palavra, tem desejo pela palavra? Como diz o apóstolo Pedro, você é aquele que deseja, como um bebê recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Davi almejava.
Isso lhe trazia paz. Mas há também um terceiro elemento aqui, terceiro elemento de culto, podemos assim chamar. Não apenas o louvor e a adoração do Deus do Evangelho, não apenas a meditação na palavra do Senhor, pregada e ensinada pelos sacerdotes, mas também oração. Ele adora a Deus e ele fala com Deus. Ele pede a Deus, ele suplica a Deus pelas suas necessidades. E é isso que nós temos aqui, não apenas no verso 4, que é uma oração em si, a oração de desejar estar na casa do Senhor, mas a partir do verso 7, a oração qual ele faz estando na casa do Senhor. É o que temos aqui, não é? E é interessante, meus irmãos, que a oração que nós temos aqui é a oração de um aflito. É a oração de alguém com temor, com medos e pavores, mas que ele vem e encontra em Deus alguém que ouve a oração. E o que temos aqui na oração de Davi? Em primeiro lugar, nós temos um reconhecimento do dever da oração. É isso que temos no verso 8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi reconhece, meus irmãos, o dever de buscar a Deus em oração na sua casa, por meio do Evangelho, meditando no seu santo templo. Ao meu coração me ocorre, ele lembra da palavra de Deus. Ele lembra do que o Senhor exige. Há aqui em Davi uma consciência moldada pela palavra, e Deus falando pela sua palavra, tocando na consciência de Davi. Ele se lembra, Deus chamando: buscai a minha presença, Davi, buscai a minha presença. Não negligencie a oração, não negligencie a casa do Senhor, não abandone a congregação dos santos, como é costume de alguns. E ele responde obedientemente: sim, Senhor, eu buscarei a sua presença. Será que reconhecemos como Davi o dever de buscar a Deus em oração? Na sua casa, oração pública, oração congregacional, e nos amoldamos e obedecemos a Deus quando Ele nos fala a nossa consciência? Ou será que a nossa consciência já está tão cauterizada a ponto de não mais ouvirmos a voz do Senhor nos dizendo: buscai, Senhor, buscai a minha presença? Ou de que modo respondemos quando o Senhor fala? Será que dizemos: não agora? Eu comprei um terreno, preciso examiná-lo, tenha-me por escusado. Quando o convite veio, o Senhor Jesus disse que muitos responderam assim. Outros disseram: o Senhor disse: buscai a minha presença. E uns disseram: não, agora não, eu acabei de me casar. Preciso dar atenção ao meu cônjuge. É verdade? Talvez outros vão dizer: eu estou ocupado, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Quantas razões nós temos para abafar a verdade e a injustiça, para suprimir a convocação de Deus para estar na sua presença? O Senhor diz: buscai a minha presença. O salmista reconhece esse dever e ele busca. Ele busca de que maneira? Na condição de um pecador. É isso que temos no verso 7, no verso 8 e 9. Verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. No verso 9, não me esconda, Senhor, a tua face e não rejeites com ira o teu servo. Pois tu és o meu auxílio, não me recuses. Não me desampares. Ó Deus da minha salvação. É uma busca humilde. Ele busca a presença do Senhor, tão diferente do que temos hoje em dia, não é reivindicando, exigindo, mandando, ordenando, decretando, profetizando, palavras proféticas, declaratórias. Ele se aproxima reconhecendo que o que ele merece da parte do Senhor é a ira do Senhor. Como o presbítero orou no início, reconhecendo que
se o Senhor nos tratar conforme o nosso merecimento, Ele de fato irá nos rejeitar e irá derramar a sua ira, mas Ele se aproxima em humildade, com um coração quebrantado, reconhecendo que precisa do Senhor. Precisa especificamente da sua graça, da sua misericórdia para com ele, que o trate não com justiça, mas com compaixão. Compadece-te de mim, Senhor. É assim que precisamos buscar a Deus. Quantos buscam ao Senhor na condição de fariseus? Virão à igreja se tiver tudo bem, mas se reconhecem pecadores, é melhor não ir. Precisamos buscar a Deus nessa humildade, nesse quebrantamento, a casa do Senhor, como Ele mesmo disse, Ele veio não para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, para chamar pecadores ao arrependimento. É com aqueles que Ele está, é com aqueles que Cristo tem em comunhão, com aqueles que se reconhecem pecadores, que dizem, Senhor, compadece-te de mim, eu preciso do seu perdão. E ele ora também para que o Senhor não o desampare, não rejeite. Talvez por um lado ele olhasse os seus adversários, o perseguindo, trazendo temor. Por outro lado ele olha os seus pecados. E agora? Ele corre para Deus. E ele pede, Senhor, não me desampare. Não me abandone. Deixa eu ficar aqui na tua casa. Deixa eu encontrar refúgio no teu tabernáculo, no recôndito do teu tabernáculo. Acolhe-me, Senhor, no teu pavilhão. De fato, se for olhar o que eu mereço, o Senhor há de me desamparar. Mas o Senhor não me desamparará. E que confiança ele tem de fé nisso? Que confiança ele tem de fé no Evangelho? Pois só o Evangelho traz confiança para aqueles que não merecem confiança. Traz perdão para aqueles que merecem juízo. Pois por um lado ele reconhece, Senhor, não me desampares, compadece-te de mim. Mas ele fala, tu és o Deus da minha salvação. E ele diz essa frase de confiança, de fé impressionante que temos aqui no verso 10. Porque... podemos acrescentar aqui, eu sei, eu creio e confio, que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Pai e mãe representam a figura de acolhimento suprema nessa vida, não é? O mundo pode rejeitar. E o natural, nas relações naturais, é que pai e mãe não desamparam. Podemos errar, podemos ser filhos rebeldes, podemos decepcionar, podemos entristecer pai e mãe. Mas naturalmente pai e mãe não desampara. Tem aquele amor que existe e é incondicional. É amor de pai e mãe. Mas sabemos que podemos pecar tão gravemente a ponto de um pai, uma mãe rejeitar o seu filho. Tanta rebeldia. Ele diz ainda que meus pais me desampararem. Eu sei que o Senhor não me desamparará. O Senhor é refúgio. O Senhor é abrigo. Ele é amparo para aqueles que de fato vêm até Ele por meio de Jesus, por meio do Evangelho e buscam nele abrigo e proteção. Ele não me desamparará. E muito embora os meus pecados me acusem, no Senhor encontrarei perdão. Como não lembrar da parábola do filho pródigo? Aquele que fugiu de casa, em rebeldia. Pediu a sua herança antecipada, gastou de forma irresponsável e pecaminosa, experimentou a aflição, a tristeza, o medo, a angústia, todo tipo de sentimento ruim, e ele volta para o seu pai, talvez pensando que seu pai o desamparará, iria desampará-lo, pedindo para ser tratado como um servo. Mas o pai corre até ele, o abraça, vestes novas, anel no dedo,
festa nos céus. Por um pecador arrependido, o Senhor aplica aquela parábola. E aquele pai representa isso no banquete que ele celebra para aquele filho. O meu pai não me desamparará. Diante de toda situação, todo medo, podemos sempre correr para o Senhor. E Ele nunca nos rejeitará. Ele nunca nos mandará embora. Ele nunca nos dirá, se vire sozinho. Ele estará sempre conosco na sua casa. É interessante que o pai do filho pródigo não foi atrás, não. Ele ficou lá, na casa dele. E quando o filho voltou, o filho foi quem voltou para a casa do pai. E ele diz para o filho mais velho, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado, porque o filho voltou para onde o pai poderia ser encontrado, na sua casa. E é o que o salmista faz aqui. Ele sabe que na casa do Senhor, no Evangelho, adorando a Deus, orando a Deus, buscando ao Senhor, quebrantado, arrependido dos seus pecados, o Senhor não o desamparará jamais. Será sempre como aquele pai do filho pródigo, correndo para abraçar todo pecador arrependido. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, diz o Senhor. De modo algum rejeitarei. E é isso que ele pede aqui. Ele pede por sabedoria, verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. E não me deixes à vontade dos meus adversários. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Como não lembrar do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Quando Ele mesmo faz isso. No seu momento de maior angústia, o que Cristo faz, estando ali impedido de ir ao templo, Ele busca um local de oração para orar ao seu Pai. Porque inimigos o cercavam de todo lado, testemunhas falsas se levantando contra ele, acusando de mentiroso, de blasfemo, de um charlatão. Homens que respiravam a crueldade. E é na oração que Cristo encontra abrigo, refúgio, na presença do seu próprio Pai. E o que é que Cristo colhe naquele momento de oração? Coragem para caminhar até a cruz. Força. Primeiro ele cai experimentando angústias de morte, com o rosto em terra. E lançando sobre o Senhor, o seu Pai, toda a sua ansiedade, ele levanta firme, confiante, para buscar a presença do Deus que iria encontrá-lo com ira na cruz do Calvário. E é isso que nos é dado aqui. O salmista apresenta a conclusão disso tudo nos versos 13 e 14. Uma fé fortalecida. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que Deus há de se manifestar de uma maneira poderosa no nosso meio, de uma forma visível, estará conosco. Ele irá me visitar. Ele não estará longe, distante, mas Ele estará aqui, muito próximo, como um de nós, andando em nosso meio, estando muito próximo de nós, na terra dos viventes. Que cumprimento maior dessa expectativa de fé do salmista do que a própria encarnação do Verbo. Quando a bondade de Deus se manifestou na terra dos viventes de uma forma máxima, cheio de graça, de verdade, andando entre nós, quando Ele tabernaculou conosco. Ele veio e fez morada entre nós. Jesus Cristo. Uma fé fortalecida e uma confiança de fé. Espera pelo Senhor.
Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Onde você tem buscado abrigo e refúgio para as tribulações dessa vida? Onde você tem buscado o alívio dos seus temores, o perdão de pecados? É onde o Senhor pode ser encontrado. Na sua casa. Lá, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, a casa do Senhor, é refúgio e proteção para todos nós. Pois lá Cristo está e nos comunica o perdão e nos comunica a sua proteção. E a certeza de que nós ainda também veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda temos essa expectativa também de que um dia Cristo voltará. Isso traz paz ao nosso coração. Semana após semana, dia do Senhor após dia do Senhor, cada vez mais perto do retorno de Cristo. E esse é o nosso alvo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Que essa seja a oração de todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.